no caminho da graça, eu também não fui atrás para pegar. Eles me chamaram para. Então, eu vejo nisso o cuidado de Deus de devolver para mim algo que eu já nem sonhava mais. Porque na minha cabeça, assim, trabalhar em igreja, sendo eu divorciada e 2 vezes divorciada, não ia rolar. Imagina mulher divorciada, líder em igreja. Não existe isso. Então, assim, é um sonho que tinha morrido. Eu nem pensava mais nisso. E quando eu vi, eu já estava envolvida. Quando eu vi, eu já estava fazendo. Quando eu vi, as coisas já estavam na minha mão. Quando eu vi, eu estava lá de novo. Foi natural. Foi natural. Então, eu entendo que foi Deus mesmo me resgatando, me reestruturando, né, nesse dom que Ele me deu. E hoje, estudando psicanálise, que é assim, um presente muito grande que o Carlos Bregantin, que é o mentor de São Paulo, foi ele que me introduziu nisso e me presenteou com isso. É uma ferramenta preciosa que Deus está me colocando na mão para me ajudar a lidar ainda melhor com gente ferida, gente marcada. A religião fere muito as pessoas, né? Ela cobra demais das pessoas. Então, é muito comum você receber gente assim, dolorida por causa eu não mereço o perdão de Deus, que eu já pequei tanto e não consegue receber a graça. Isso é uma coisa legal também de falar, Eric. Às vezes, as igrejas estão lotadas e essas igrejas que têm as listas que, assim, impossíveis de serem cumpridas, mas igrejas estão lotadas. Por quê? Porque a gente tem na nossa mente, a gente é formado para isso, a nossa sociedade é uma sociedade de meritocracia. E a gente traz isso para o Evangelho. Então, assim, eu tenho que merecer o perdão de Deus. Por isso que aí você vai pagar dízimo, por isso que você vai fazer novena, por isso que você vai fazer voto, porque você tem que, de alguma forma, se sacrificar para você se sentir merecedor da graça de Deus. E a graça de Deus não é por mérito. Eu falo assim que no Evangelho não cabe nenhum tipo de pensamento de meritocracia. O Evangelho é graça. A graça não tem nada a ver com mérito. No Evangelho, o mérito é de Cristo. Se alguém tem algum mérito, é Ele. Ele que fez, Ele é o cara. Nós não. Tem uma definição que diz que a graça é o favor imerecido de Deus por ser humano. A gente não merece, mas Ele nos dá a sua graça, né? E aí a gente não consegue se relacionar com isso. Esse era o ponto que eu queria chegar. Por que as igrejas estão cheias? Porque a gente não consegue admitir que a gente possa ganhar de Deus algo que é de graça. O Ed Renekiewicz, ele tem uma definição que eu acho muito interessante. Ele fala da culpa, do medo e da ganância. Que é trabalhado muito com a culpa. Se você não fizer, o pecado aí, a culpa, hein? E a pessoa fica com aquela culpa, aí vem os problemas psicológicos. Mas se não for resolvido na culpa para te prender naquela religião, aí vem o medo. Não, mas aí não é só a questão do pecado. E o medo de ir pro inferno. E se não te pegar no medo, aí você tem um recurso que às vezes é infalível, que é a ganância. Dê para Deus que você vai receber em dobro. Se você doar esse carro aqui, você vai ganhar um carro melhor. E nessa, Lia, eu posso te garantir que tem muita gente que doou carro, casa... Ficou na miséria. Tem, com certeza. A gente pode pegar testemunhos por aí. Olha, Lia, muito bacana. Nós estamos indo para a reta final do nosso podcast. Assim, a sua história eu tenho certeza absoluta, Lia, que esse episódio de podcast, ele vai chegar para algumas pessoas que estão precisando ouvir isso. Amém. E essas pessoas vão se sentir libertas. Nós falamos muito sobre Jesus e eu queria que você finalizasse passando uma mensagem para quem ainda não conhece esse Evangelho de Cristo. E assim, nós falamos muito de Cristo, mas nós temos, por exemplo, uma comunidade muito grande que cresce muito, que é a comunidade dos ateus. Né? O ateísmo no mundo cresce absurdamente. Nós temos, por exemplo, mais de 100 mil religiões no mundo. Só no Brasil, em igrejas cristãs, a última pesquisa que eu fiz, Lia, são 109 mil denominações diferentes. Não é a igreja do Nazareno ABCD ou a igreja universal ABCD, não. São mais de 109 mil placas de igrejas diferentes. O IBGE trouxe aí pra gente outro dia. A gente tem mais igrejas do que hospitais e escolas, né? Exatamente. Então, assim, muitas pessoas podem interpretar a gente de que, então eu sou ateu, para mim acabou, eu sou budista, para mim acabou, eu professo a fé islâmica, para mim acabou. Para essa pessoa que ainda não conheceu a Cristo, o que você tem a dizer? É engraçado dizer que o ateu não acredita em Deus, porque Deus acredita no ateu. Acredita, muito. E o que é muito interessante, e eu acho que isso é muito disruptivo, e aqui quem é muito fundamentalista, conservador, não vai concordar comigo, é que, sim, existem
filhos e filhas de Deus espalhados por todas as religiões. Não são só os evangélicos que vão ser salvos. O fruto do Espírito, ele é produzido em qualquer pessoa. Então, assim, você pode ter um ateu e perceber nele todas as características do fruto do Espírito. Mas é porque ele não falou de Jesus, então, para ele não tem salvação. Mas quem é que produz nele o fruto do Espírito? Então quer dizer que um homossexual pode ter o fruto do Espírito? Lógico! Aquele texto que fala, né, que o Espírito Santo é como o vento. Ninguém vê para onde vai, de onde vem. É muita prepotência dos evangélicos achar que só é salvo quem está dentro da igreja evangélica. Não, e detalhe, às vezes é só a igreja dele. O resto não presta. Né? Então, assim, pensa num Deus que fala assim, ó, já que você foi um ser humano que viveu lá no meio da mata da África, você nunca ouviu falar de Jesus, então para você não tem salvação. Tchum. No Sudão, o cara só ouviu falar do islamismo. E aí, como é que faz? Então, assim, o fruto do Espírito ele é produzido em quem Deus quer. O Lutero falava que tem a igreja visível e a igreja invisível. A visível é essa que a gente vê aí, né? A invisível é essa que só Deus sabe. Então, assim, existe salvação para quem Deus quer que tenha salvação. Quem se encontra com ele, independente de ser no nome de Jesus, de ser dentro da igreja, que seja da igreja... O Ariovaldo Ramos foi meu professor no seminário e eu lembro de uma história que ele falava assim, e eu concluo com isso, né? Um homem era ateu e por ser ateu ele não queria criar o filho dele ouvindo falar de religião. Porque a lógica é assim, se eu acredito que Deus não existe, então eu não preciso falar dele. Porque a partir do momento que eu falei dele, ele está existindo. Falei, existe. Então meu filho não vai ouvir falar de Deus. Vou levar ele para uma ilha, eu vou criar ele lá e ele não vai ouvir falar de Deus. E um dia esse pai sair para pescar, quando ele volta, o filho está no quintal, ajoelhado, olhando o pôr do sol e dizendo, eu não sei quem é você que está atrás do sol, mas seja você quem for, eu quero te adorar. Romanos fala que Deus colocou dentro do homem essa necessidade de Deus. Então, a responsabilidade de salvar os homens é de Deus. Ele salva do jeito que Ele quer, seja dentro da igreja, seja fora da igreja. A gente não deve ter essa prepotência de achar você é salvo, você não é. Jesus salva quem Ele quer salvar, independente do jeito. É fora da caixa, né? Não é dentro dessa caixinha. Perfeito, Lia. Vou deixar para que você dê suas considerações finais. Você é mentora do Caminho da Graça, mas você tem seus trabalhos à parte também. Fique à vontade para divulgar o que você quiser. Tá bom. Então, eu trabalho com tradução e revisão de texto. Eu tenho trabalhado bastante com TCC, com tese, de doutorado, de mestrado. Então, se você precisar de alguma coisa de revisão e de tradução, eu posso te ajudar. Posso deixar meu telefone? Por favor. Depois você anota lá, é o 1999-440-2000. Também, a partir de agosto ou setembro, eu já vou poder começar a atender como psicanalista. E quero ficar também disponível para qualquer pessoa que queira conversar, né? Às vezes a psicanálise ensina isso, né? Que a gente precisa saber ouvir. O Rubem Alves falava, né? Que existem muitos cursos de oratória, mas nenhum de escutatória. Então, eu tenho meio que me colocado nessa posição aí de ser uma escutadora. Então, se quiser ser escutado, quiser ser escutada, posso te ouvir, pode me chamar. E qualquer tema que a gente falou aqui que a pessoa quiser se aprofundar mais, eu vou deixar o link na descrição para ela poder se aprofundar. Você mesmo vai me passar esses links dos estudos que você tem. Uhum. E seguir a gente nas redes sociais também. A gente se encontra no Caminho da Graça todos os domingos de manhã, 10 horas. A gente está na... Qual é o nome da rua lá que eu esqueci? Barreto Leme. Barreto Leme, 1479, é bem de frente com a prefeitura. É dentro do auditório da ACI, da Associação Campineira de Imprensa. A gente está lá todo dia às 10 horas e a gente não tem um culto formal, não tem uma liturgia. A gente senta em roda, conversa, ora, lê um texto da Bíblia, reflete sobre aquilo. É algo bem intimista e informal mesmo. Então, se você quiser aparecer, você está convidado. Estive presente e recomendo. Lia, muito obrigado. Obrigada, Érica. Agradeço de coração. A você que está em casa, curta, comente, compartilhe, ative o sininho para as notificações e até o próximo vídeo. Valeu! Valeu.